Olá, voltamos ao vivo aqui do canal profissional da Rede São Paulo Saudável, na Escola Municipal, com o quarto bloco do programa Roda de Conversa. E nós estamos então abordando o tema principal do cuidado às pessoas em situação de violência. Nesse último bloco, nós vamos responder algumas perguntas que vieram da plateia, perguntas que vieram também das nossas regiões. E gostaríamos, antes de mais nada, agradecer imensamente a presença dos nossos profissionais que estão aqui, que vieram das nossas regiões. Então, eu queria mostrar a nossa plateia, Coordenadoria Oeste, presente aqui. Coordenadoria Leste, também aqui. Coordenadoria Sudeste. Coordenadoria Sul. Coordenadoria Norte. Agradecer, Elaine, por essa experiência tão gostosa nessa manhã de hoje aqui na escola. Elaine e Rodrigo, doutor Egberto, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, os nossos convidados que trouxeram, então, as suas experiências regionais tão importantes, né, que eu acho que fundamental, Elaine, Emerson, Rui e Débora, né? E queria perguntar se tem alguém da plateia querendo fazer perguntas. Sim? Por favor, se apresente. Bom dia a todos. Meu nome é Carmela, eu sou interlocutora da Saúde da Mulher, da Supervisão Técnica de Saúde Moca Aricanduva, e estou naquele projeto de direitos sexuais, né, e reprodutivos e violência de gênero, né? E a gente tem trabalhado essa parte de violência nas 3 UBSs em que nós estamos iniciando a implantação. E a gente tem percebido uma resistência dos ACS em estar fazendo as notificações justamente porque eles têm medo de se envolver, uma vez que eles estão dentro da casa dessa pessoa em situação de violência, e acabar sendo alvo dessa violência no momento em que ele pretende estar intervindo. Então, a pergunta que eu faço é assim, se esse notificador ele precisa se identificar como notificador dessa situação de violência, se essa notificação vai estar gerando uma diligência, ou seja, se a pessoa em que eles colocarem como situação de violência vai ser abordada para que ela seja tomada alguma medida, obrigatoriamente, né? Ou que se essas notificações vão ser usadas, basicamente, para estatística, para que se façam leis protetivas, né, no sentido de melhorar a situação e de amenizar, né, a situação de violência, considerando o que for apurado em termos de violência, que são diversas, né, as causas de violência. Né? E eu estou perguntando isso justamente por causa do receio dos agentes de saúde, dos profissionais de saúde, se envolverem com a parte de violência. E eu gostaria que vocês tranquilizassem essas pessoas, né, e toda a equipe que está se envolvendo nesse tipo de ação. Obrigada, Carmela, que é da Coordenadoria Sudeste, da região da Moca, não é? Obrigada pela sua pergunta. E eu queria também passar para vocês todos responderem essa pergunta, inclusive para vocês que estão aqui, e que participaram, Débora, que falou da questão da notificação. Essa também foi uma pergunta que apareceu em função dos seminários da São Paulo Carinhosa, né? Nós fizemos 13 seminários da política da São Paulo Carinhosa na saúde, e a questão da violência, em relação à violência, também foi colocado, foi apontado pelos agentes comunitários como um empecilho para a sua ação. Muitas vezes, alguns dos casos que foram abordados refletem justamente isso. Eu trabalhava com aquela família, eu via aquela situação de violência. Quando eu fiz a notificação, apesar de acionar conselho tutelar, apesar de acionar assistência social, ou seja, a rede que está no território, eu também tive uma dificuldade depois e tive, de fato, um rompimento com aquela família. Aquele pai, aquela mãe não me deixa mais chegar. Então, na verdade, hoje a criança está lá, aquela situação ela perdura e eu não consigo fazer mais nada. E ela perdeu aquele vínculo. Então, fica uma pergunta aqui, doutor Egberto, Elaine, Rodrigo e toda a equipe que esteve aqui, o que nós podemos fazer? Eu acho que a Carmela traz isso quando traz essa dificuldade mesmo que temos.
Eu acho que essa questão, na verdade, Carmela, muito obrigada, né, por estar colocando. Eu acho que essa questão nos possibilita também discutir vários aspectos, né? Eu acho que a questão, e aí colocando a questão da primeira infância, ela é fundamental no processo do nosso trabalho, né? Eu acho que a gente o tempo todo aqui falou de quanto que as questões de violência elas estão inseridas dentro de um contexto, né? Elas têm a ver com uma época, com uma determinada sociedade, com um determinado processo cultural. Então, se a gente pensa que todo esse processo ele é construído, né, dentro desse contexto, a gente também pensa que é possível a desconstrução, como o doutor Egberto colocou, muito bem colocou. E a gente pensando em processo de desconstrução, quando a gente fala na questão da infância, isso é fundamental, né? Então, se a gente puder pensar em todo o processo de formação das nossas crianças, dentro de um outro modelo cultural, né? Ou, para além disso, todo um trabalho com as famílias, dentro de um novo modelo de relações, o quanto que isso poderia contribuir para o processo de enfrentamento, de desconstrução das questões de violência. Então, acho que isso é fundamental a gente estar atento. Em relação às notificações, realmente é um processo, como a gente também já colocou, bastante complexo, né? A gente sabe o quanto que é delicado para o profissional que está na comunidade, nessa vinculação com as famílias, realizar o processo de notificação. Eu acho que uma coisa extremamente importante para o profissional entender, né, é justamente a diferença entre a questão do que é notificar e o que é fazer um comunicado para que as questões legais possam ser encaminhadas, né? Acho que o Rui colocou bem essa questão, né, no sentido de que cabe à saúde o processo de cuidado, né? E cabe à justiça o processo de execução de alguma ação a nível penal, a nível de criminalização. A notificação para o processo de saúde, ela tem o propósito do cuidado. Então, da mesma forma como a gente faz uma notificação para as questões de tuberculose, para a questão da dengue, é esse o sentido da notificação de violência. Então, respondendo um pouco à questão da pergunta do sentido da notificação, a notificação em si ela tem o propósito de criar políticas públicas, de se pensar no cuidado. Então, ela é um instrumento interno da saúde. O que seria um instrumento externo da saúde seria esse comunicado aos órgãos de proteção, que são necessários. Também é uma questão que é exigida por uma questão legal, por uma questão de lei. Então, é fundamental, importante e necessário legalmente o comunicado, no caso da criança, ao Conselho Tutelar. Mas a gente, justamente, em função de todas essas questões que vêm sendo colocadas pelos trabalhadores no sentido da dificuldade de fazer essa comunicação, a gente vem pensando dentro da linha de cuidado e discutindo muito todo esse processo. Então, eu acho que esse ano a gente também avançou nesse sentido. E o que está sendo proposto através da linha de cuidado agora? Que o comunicado, né, então, a notificação, ela não é encaminhada, ela não é mais encaminhada para o Conselho Tutelar, no caso da criança. Ela vai ser usada somente como instrumento interno da saúde, para disparar as ações de cuidado. O que vai para o Conselho Tutelar é um comunicado. E esse comunicado ele vai estar recebendo um carimbo institucional. Tá? Então, eu não sei se vai dar conta de todas as questões, mas a gente tem essa preocupação, a gente vem refletindo sobre essa questão da notificação e do comunicado, e a gente acha que essas ações vão trazer algum avanço nesse sentido, né? A ideia da gente é que todo esse processo, Laura, como você mesmo colocou, ele é muito dinâmico. Né? Quando saiu o documento norteador de atenção que instituiu os núcleos, a gente até pactou com os trabalhadores. Olha, daqui 2 anos, nós vamos estar sentados de novo aqui numa roda de conversa para ver o que deu certo, o que não deu, e elaborar um outro documento. Então, a área cumpriu isso. Né? A gente agora, em 2015, está discutindo uma linha de cuidado. Então, esse processo é sempre dinâmico. A gente espera que, com essas ações de manter a notificação interna, o comunicado receber uma assinatura institucional, a gente possa avançar nesse sentido. Entendi. Mas a gente está aberto, sempre no sentido de discutir, de pensar em outras possibilidades. Okay? Agora, Carmela, queria também contribuir no seguinte sentido. Eu acho que, com relação a esse trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho da Secretaria como um todo, que chama a área da criança, do adolescente, a atenção básica, nós vamos fazer, dentro da política de São Paulo Carinhosa, um dos módulos vai ser discutir a questão da violência. E aí vocês estão tem que estar mais do que integrados nesse processo, e os NPVs e os NPVanos, né, na perspectiva de construir
estratégias mesmo, né? Que nós possamos pensar coletivamente e, como o Rui bem colocou, né? O que está sendo feito no meu território que eu posso aplicar em outro território. Acho que esse processo de disseminação das boas experiências, ela é um bom disparador para poder falar. Agora, de fato, acho que isso é um assunto importante que a Carmela trouxe com relação ao agente comunitário e que a gente tem que cuidar e tem que ter um cuidado especial. Não é? Posso passar para outra pergunta, então? A Andressa e o Robson, que estão aqui, né? Ali, não quiseram fazer pergunta ao vivo, mas eles mandaram aqui. Para o doutor Egberto, como a equipe de saúde deve agir após ter feito denúncia e conseguido abrigo para a criança em situação de violência e abandono, e a justiça devolve a guarda aos genitores. Isto tudo em um curto espaço de tempo. O que fazer? Bom, é um desafio, né? Assim, no primeiro momento, assim, eu fico pensando, né, o que pode ter feito. Então, a justiça aí é como poder judiciário, deve ter tido um magistrado. Eu não sei qual foi o percurso formalmente, né, que foi feito aí. Eu acho que talvez o primeiro passo seria entender o que de fato ocorreu, né? E nesse sentido, a importância de buscar construir diálogos, né, fluxo, né, de aproximação, seja com o Ministério Público, seja com a equipe técnica do Fórum, que talvez possa balizar um pouco, né, a razão pela qual se houve de fato, né, tendo existido uma denúncia, e certamente com cuidado necessário de uma denúncia nesse sentido, o que fez para reverter isso? Foi só uma ausência de prova? Não, foi talvez enfim, algo que veio, algum dado que não estava em jogo, seja o que for. Agora, eu acho que essas situações, elas apontam, talvez até relacionando com a pergunta anterior, né, essas situações que de repente a gente se depara, né, com um comprometimento da relação com a ação do profissional que foi feita, seja o que for, como lidar com isso, né? E aí que eu acho que tem que ter os espaços, né, os núcleos de prevenção, né, que eu estou muito bem impressionado, né, assim, para pensar concretamente, né, aquela situação específica, como que eu posso então lidar com isso? Se ocorreu isso, né, quais são meus parceiros naquele território? É o Conselho Tutelar? Às vezes não é. Né, é o CMDCA, enfim, quem está ali, talvez a equipe técnica do fórum, para a gente pensar como lidar a partir uma liderança comunitária, para pensar ali, porque no que diz respeito à justiça restaurativa, ela surge muito da comunidade, com a carência de recursos, com as suas limitações, a ausência do Estado, enfim, como a gente vai sentar aqui e trazer a potência do estar junto e criar situações dentro de um espaço de carências de todas as ordens, assim. O que a gente pode fazer nessa limitação, né? Então, criar eu acho que, e pelo que eu entendi aqui, né, os núcleos de prevenção vão nessa linha, né, espaços que cada um possa, né, realmente diminuir a sua potência de entendimento da situação, de análise, de mapeamento do que pode ser usado de uma forma criativa. Nessa linha ainda, doutor, a Maria Trindade, que também aqui é da Supervisão Técnica de Saúde do Ipiranga, né, ela aponta que é sabido do alto índice de violência cada vez mais crescente. E aí ela pergunta para todos, né, na verdade, se acreditam na redução desses índices, né, e onde não se tem uma ação intersetorial, muitas vezes os territórios têm uma proliferação de comércios com vendas de drogas e álcools, enfim, para menores, e aí os prontos-socorros também lotados no final de semana, enfim, com essa conjuntura que a gente vê, se a gente acredita com tudo isso na redução da violência. Então, também é uma ótima pergunta, né? Sim, eu acredito e também constato. Existe até hoje em dia estudos, né, que apontam que na história da humanidade a violência, por incrível que pareça, vem diminuindo, né, assim, proporcionalmente, em termos de visão de mundo, num ritmo muito mais lento quando a gente fala,
numa dimensão macro da humanidade como um todo, né? Mas hoje em dia, assim, coisas do tipo que talvez um tempo atrás a gente entendia como natural, escravidão, enfim, algumas coisas desse tipo, a tortura como método de um poder judiciário instituído para obter a verdade, a grande maioria já tem uma reatividade, então tem realmente estudos sérios nesse sentido. Sem dúvida nenhuma que o trabalho setorial, interinstitucional, quando você tem uma ação integrada, né, é muito mais eficaz na dimensão que a gente consegue fazer, estabelecer estratégias nesse sentido, né? A questão é que, novamente, cai assim, quando não temos isso, e realmente a gente se depara com uma realidade que é brutal, que nos confunde, que nos desorienta, que dá a sensação de impotência, e aí como fazer diante disso tudo, e, né, enfim, com a ausência do Estado, com o bombardeio da sociedade consumista, todo o processo de exclusão e estigmatização de uma cultura que realmente de dominação, né? Então tem um adolescente lá que a mãe tem que sair 5 horas da manhã, se não antes, e só volta no final da tarde, o adolescente fica em casa, praticamente com uma escola que muitas vezes não está atendendo as necessidades, com a biqueira do lado, ele com os hormônios de adolescência, com compre, senão você não é, o tráfico oferecendo ali R$500. Como é que você vai lidar com essa situação? E aí que é isso, quer dizer, então, o que essas experiências mostram, como na África do Sul também, de carências, e em tantos outros lugares, também no Brasil, novamente, né, como criar espaços para que a gente possa estar tendo apoio, não só, porque hoje em dia não tem essa figura mais do herói, né, como a gente vai trabalhar em conjunto, para olhar essa situação e pensar o que minimamente pode ser feito, né? E aí eu tomo uma liberdade aqui de citar até, de uma forma informal, assim, uma passagem do Harry Potter, assim, né, que acho que a grande maioria deve conhecer a história do Harry Potter, né? E num momento tenso da história, né, onde o Harry Potter quase morreu, e o Voldemort, que é aquele a figura que não se pode falar, aquele não se pode falar o nome, né, está lá crescendo, né, e vamos ver, o orientador, o mentor do Harry Potter, que é o Dumbledore, se não me engano, assim, a pronúncia, né, fala, não, Harry, né, assim, nós estamos vivendo tempos realmente sombrios, né, e vai ser um momento que a gente vai ter que decidir entre fazer o certo, entre o certo e o fácil. Até lembrando da fala do Dr. Rui também, quer dizer, porque é interessante que ele fala, não é o certo e errado, é o certo e o fácil, né? Porque o caminho realmente dá trabalho. Mas ele complementa, mas lembre-se que você tem amigos. Eu acho que é isso, esse trabalho de cooperação, que a gente criar os espaços para estarmos juntos, para fazer a opção, não pelo fácil, mas pelo certo. Muito bem, excelente fala. Né, eu me emocionei, doutor Egberto, mas é isso mesmo, né, que a gente acredita. E aí, respondendo, né, eu, da mesma forma que o doutor Egberto, eu falo que sim, né, eu acho que por isso que nós estamos envolvidos nesse trabalho. E fiquei pensando aqui, né, a gente enxerga, os avanços são gradativos realmente, né. Eu acho que a gente tem toda uma mídia, né, o tempo todo bombardeando a gente com situações de violência, que trazem uma sensação de que, na verdade, não existe um outro lado, só existe a violência, né. Mas quando a gente vê esses profissionais de saúde aqui reunidos, né, a gente discutindo violência dentro de uma secretaria de saúde, que é algo novo, quando a gente vê os colegas contando experiências exitosas no território, né, a gente vê que não existe só esse lado que a gente vê diariamente na mídia, nos jornais, mas que existem muitas outras experiências e situações que vão na contramão disso, né, que, não, na verdade, vão de encontro ao que a gente acredita da possibilidade da construção de uma outra cultura, né, uma cultura que não seja uma cultura de violência, mas uma cultura onde os princípios de solidariedade, de afetividade, de respeito estejam presentes, né. Então, eu acredito, sim, eu acredito que, como o doutor Egberto falou, acho que todos nós compartilhamos, na verdade, nas falas, né, de que não é um trabalho isolado de um segmento, de uma secretaria ou de um grupo social, né, e aí eu também gostaria
de estar ressaltando isso na resposta, né? Eu acho que assim, eu acredito que é possível à medida que a gente entenda que todos nós estamos envolvidos nesse processo, né? Não dá para a gente colocar à parte, olha, é aquela família que vive uma situação de violência ou aquela pessoa que é o agressor. A partir do momento que a gente entende que todos nós fazemos parte dessa cultura, dessa sociedade, a gente sabe que, em alguns momentos, nós estamos na posição de pessoas que estamos sofrendo violência, mas, em muitos outros momentos, nós estamos também contribuindo para essa violência, como o doutor Egberto falou, né? Quer dizer, quando eu também, enquanto parte dessa sociedade, eu coloco um valor num tênis, numa casa bonita, num carro mais novo, né? E conto para as pessoas que é assim que as pessoas têm valor, eu também estou fazendo um processo que contribui para a construção de uma violência. Então, à medida que a gente entenda que todos nós fazemos parte desse processo e que, à medida que a gente possa estar juntos, que a gente possa, enquanto sociedade, fazer enfrentamento, com certeza nós temos muitas possibilidades para que a gente crie uma sociedade mais justa. Bom, nós temos ainda algumas perguntas aqui, mas nosso tempo está esgotado, né? Queria imensamente, mas para os profissionais que mandaram as perguntas, fiquem tranquilos, vou passar para o doutor Egberto, vou passar para a Elaine, para o Rodrigo, para que eles possam responder posteriormente a vocês. Agradecer imensamente, inicialmente, Elaine, Rodrigo, por essa iniciativa tão prazerosa, tão desafiadora, né, que foi reunir todos os profissionais aqui, toda uma equipe, né, porque isso mostra o quanto nós não estamos sozinhos, o quanto nós temos amigos, não é? O quanto, na verdade, faz a diferença estarmos juntos e não nos sentirmos isolados no processo. Às vezes, numa unidade básica, né, num trabalho, você se sente isolado, você está ali. Mas você pensar que esse é um trabalho colaborativo e coletivo, né, e que temos potência, né, sair da resistência e da inércia e da paralisação para a potência, esse eu acho que é o grande diferencial. Então, Elaine e Rodrigo, super obrigado e em seu nome, em nome de vocês, agradecer a toda essa equipe que está aqui, aos representantes das nossas regiões, né, das coordenadorias, das supervisões, das unidades básicas, agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Queria, em especial, doutor Egberto, né, que eu sei que um tempo muito, o senhor tem diversas atividades, ter disponibilizado para estar aqui com a gente, fazendo essa conversa, e já faço convite para que outras oportunidades, né, Elaine, ele esteja conosco para discutir dessa forma tão tranquila, tão serena e tão importante nesse processo. Então, agradecer imensamente, tá bom? Queria passar, então, para vocês, para suas considerações finais. Por favor, doutor Egberto. Muito obrigado. E eu que agradeço imensamente o privilégio realmente de estar aqui. Eu também estou me considerando um NPviano, assim, sem dúvida nenhuma. Assim. Pegou agora um vírus. Sim, e realmente avançar nesse diálogo, né, assim, para a gente estar junto realmente, assim, né, enfim, nesse caminhar. Eu já tinha noção um pouco do trabalho que estava sendo feito, mas não tinha a dimensão, e realmente é muito bacana, e acho que temos muito para contribuir reciprocamente. Obrigado. Eu nem sei se o doutor Egberto sabe, mas o doutor Egberto é um dos meus mentores também, porque, assim, quando eu comecei nesse trabalho, eu ouvi muitas vezes o doutor Egberto falando da questão das tecnologias de cultura de paz, né? E quanto que isso fez diferença, inclusive, na minha vida. Eu fiquei pensando, assim, né, ouvindo o doutor Egberto, que muitas vezes o fácil parece melhor mesmo, né? Assim, é mais rápido, né? Mas, assim, a gente pensar as consequências disso a longo prazo, né? Então, eu queria agradecer muito ao espaço, né, para a gente poder estar discutindo todo esse tema aqui. E, em especial, eu queria agradecer a todos os colegas trabalhadores, né, porque, como eu tenho colocado desde o início, se não fosse justamente a força desse grupo de trabalho, nós não conseguiríamos avançar. Então, agradecer aos colegas aqui presentes, os colegas no serviço de saúde, e quanto que é importante a participação e o fortalecimento desse grupo da cultura de paz, atenção às pessoas em situação de violência, para que o caminho e o trabalho todo possa avançar. Muito obrigado, Laura. Então, eu também agradeço essa oportunidade, Laura, e eu quero elogiar o trabalho feito por toda a equipe aqui da escola. Foi uma parceria muito boa, e eu acho que mais trabalhos vão acontecer nesse sentido. Que bom. Então, eles foram muito atenciosos e carinhosos, assim, conosco, né? Então, isso foi Foram muito... acolhedores? Demais. Que bom. Daqui uns dias eles vão dar formação para os nossos NPVs, assim, de acolhimento.
Então, agradeço as pessoas que estão aqui presentes e falo que fiquei muito emocionado com a fala do Rui, do Emerson, né? Porque são as experiências concretas, na verdade, desse trabalho instituído lá na secretaria e que não são falas únicas, porque em todas as vezes que eu e a Elaine vamos nos territórios, existem essas experiências que as pessoas nos contam. Então, muito bom ouvir isso e ver que o trabalho está crescendo. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez imensamente, Débora, Rui, Emerson e Elaine, né, vocês que estão aqui representando o nosso território, por essa disponibilidade de estar aqui, né, pelo carinho, pelo trabalho, e a gente vê esse brilho no olhar, né, que é isso que faz a diferença, né? Então, nós todos como servidores públicos, como trabalhadores do SUS, né, e aí eu já estou incluindo o senhor, viu? Nessa perspectiva. Agradecer imensamente mesmo, eu acho que foi um trabalho de todos para que a gente tivesse esse programa hoje. Agradecer a equipe da TV, a Vivian que está lá atrás e toda a sua equipe, o Alex, quem mais está aí, o Gui, o Bruno, enfim, todo mundo que está nos acompanhando, o Rodrigo, e que fizeram o programa acontecer. Super obrigada. E eu espero para você, trabalhador, que também tenha nos assistido. Logo, logo ele já vai estar disponibilizado, não só no canal profissional da Rede São Paulo Saudável, mas também no YouTube, vocês vão poder assistir. Enfim, e novos programas nós com certeza, né, Elaine, faremos com essa temática tão importante, tão relevante. Espero que você tenha gostado, participe, caso tenha alguma dúvida, mande para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Até o próximo Roda de Conversa.